Gandhi tem essa característica peculiar, né? Então, assim, ele, sendo um místico, ele pode transitar e dialoga com várias tradições. Ao mesmo tempo, ele está um pouquinho fora de todas elas. Embora ele use o vocabulário hindu, se refira a referências hindus e tal, né? Mas, para mim, pelo menos hoje, eu entendo essa verdade dele nesse sentido. Uma coisa mais vaga, que não é teologicamente muito bem descrita e definida, e nem precisa ser, e que passa muito por uma espécie de concepção intuitiva, e talvez por isso tão eficiente, né, para ele, né, que eles veem nas menores coisas. Mas eu não sou nenhum estudioso profundo da concepção de verdade em Gandhi. Pode ser as pessoas por aí, talvez um dos autores que você tenha visto tenha ido mais a fundo nisso, né? Isso é só a maneira como eu percebo hoje. Pode estar também completamente equivocada. Vai que tem algum escrito do Gandhi aí descendo em detalhes a isso, né? Se tem, eu realmente não conheço. Agradeço a dica se alguém souber para eu poder ir atrás, né? Isso é realmente uma coisa que seria muito interessante saber. Bom, Oi, Oi. fala. Ah, fala. Vamos pela ordem então. Fala, Eduardo. Então, esse livro que eu estou lendo é Gandhi, a Political Spiritual Life, da Kati Tikitri, que eu mandei semana passada, já mandei no grupo, né? Que o Perry Anderson fala que é melhor biografia do Gandhi que ele já leu. É basicamente uma análise bibliográfica do Gandhi, né? O que o Gandhi leu para chegar onde ele chegou. E aí, num dos momentos, uma das chaves centrais é de que o Gandhi ele é muito inspirado pelo esoterismo cristão que ele encontra na África do Sul. E aí ele tem uma reunião lá em 1905 de por que ele se afasta desse movimento, né? Porque além de ele ter a questão do respeito prejudicada, porque o esoterismo é visto como algo cômico, como algo inferior, como superstição, ele começa a criticar e valorizar o hinduísmo. Então tem uma hora que ele fala que a teosofia é o hinduísmo na teoria e o hinduísmo é a teosofia na prática. Que ele está incomodado que os teosofistas se preocupam mais com os poderes mágicos, com falar com o culto, do que realmente ter essa experiência com a verdade, né? Então eu acho que essa definição de verdade estaria muito mais próxima dessa mistura religiosa do lá do cristão esotérico do que do hindu, porque ele pega um conceito aqui e aí ele ressignifica para caber no que ele acredita, né? Ele pega muito lá da Bezan, que ela tenta aproximar o hinduísmo com o cristianismo. Eu acho esse livro muito bom porque ele faz algo que a gente não vê muito, né? Que é uma análise da biblioteca de alguém, né? Tem exemplos como do Hitler, do Tolkien, mas são muito poucos livros que fazem isso, né? De uma análise, o que essa pessoa leu para chegar onde ela chegou, né? Eu acho isso interessante. Aí tem esse ponto, e eu queria também destacar o apoio dele à Primeira Guerra, que ele cria todo um capítulo discutindo isso, né? Que o argumento dele para apoiar a guerra é basicamente o que está no Bhagavad Gita, de que você tem que agir de forma descompromissada, né? Que é matar sem ódio. Ele não quer ir para a guerra, mas ele não tem ele chama de capacidades, né? De qualidades suficientes para se libertar. Ele não tem os títulos e aptidões necessárias para conseguir se opor à guerra. Então ele participa da guerra desejando que ela acabe. Aí eu acho que essa é a parte mais que se destacou nesse trecho, né, que a gente leu, nesse capítulo 4 e 5, eu acho que como o Gandhi, que já está nessa fama de não violência, ele resolve apoiar efetivamente a Inglaterra na primeira e depois vai apoiar na segunda, né? Eu acho que isso talvez seja a questão mais interessante de todo o livro do Gandhi. Alguém quer comentar alguma coisa? oi. Oi, Adolfo. Pode falar.
Pelo que eu li, que eu entendi, né, quando a gente fala dessa coisa da verdade no Gandhi, passa muito por essa noção que é hindu, né, que está lá no Bhagavad Gita, que é essa constante luta contra a ilusão do mundo. E essa luta contra essas pequenas ilusões, as ilusões que nos tem, porque basicamente o hinduísmo vai trabalhar com essa ideia, que a gente mergulha na matéria para passar por experiência, superar a matéria e voltar purificado para a verdade absoluta. E o que nos prende na matéria são essas ilusões, que aí a gente vai começar a entender a maneira que ele trata a esposa, a maneira que ele trata o filho, a maneira que ele trata as causas, porque ele consegue entender a maneira que ele trata a guerra, porque ele vai começar a ler essas questões não como essenciais, mas apenas como experiências. Então, se eu passo pela experiência sem me agarrar à experiência, eu consigo me libertar de Maio, consigo me libertar da ilusão da vida. E essa é grande. O Dharma basicamente é isso. É essa minha luta constante para eu me libertar dessas ilusões do mundo, para eu poder entender o que a vida espera de mim, né? Aí essa vida você pode trocar, colocar como sinônimo de divindade. Não essa divindade manifesta. Né? A gente tem lá, é como se você pudesse pegar todas as religiões, né? E separar em duas partes. Essa parte que é popular, que eu tenho que mobilizar para atingir as massas. E aí a gente pega o Gandhi pensando nisso, quando ele fala tem um pedaço que ele fala isso com a mulher, né? Que chega um ponto que ele para de discutir com ela. E eles vivem muito bem, porque ele tem a noção que ela ainda não tem condições de entender o que ele diz. Então basta que ela o siga. Já que ela não consegue entender, assim eles vivem muito bem. Então ele teria se livrado dessas ilusões, né, de Maya, das prisões que Maya estabelece para tentar nos manter nesse plano aí, e estaria vendo além. Então, se por acaso Maia trouxe a guerra, que eu vá e cumpra aquilo dali. Eu faço, mas sem me apegar àquilo. É como o Eduardo falou, é o matar sem ódio. Então, é o comer sem estar preso a essa necessidade de comer. É o trabalhar sem estar preso ao trabalho. Eu faço por prazer de fazer, porque eu sei que seria uma dimensão da minha existência naquele momento ali. E quando eu faço isso, eu consigo me libertar totalmente desse mundo que eu estou aqui. Eu transcendo para um plano muito maior. O Dharma é isso. Quando você entende o Dharma, você se liberta disso tudo. Né? Você fica livre, as amarras se quebram. Porque o Dharma é a falta de desejo, né? Por esse mundo sensível que eu tenho. E vai além do entendimento, porque é uma iluminação. Aí ele coloca lá que ele sempre vai no Gita. Né? Todas as atitudes dele são guiadas pelo Gita. Ele fez um esforço para decorar os versos, mas ele não conseguiu decorar tudo, né? Mas que ele faz muito mais tentar viver esse processo de libertação, porque o Gita, o tempo inteiro, ele aponta para isso. Né? Ah, mas eu não quero entrar na guerra. Você precisa entrar na guerra. Mas eu não quero fazer. Você precisa fazer. Porque é para isso que você está aqui. Mas faça da maneira mais ética, mais correta possível. Né? Então, essa verdade, pelo que eu entendi, seria essa libertação total, né, do mundo das aparências. Que a gente vai usar essa verdade como Deus, né? É o mergulhar, né? Como o pessoal da carismática, da Igreja Católica Carismática, né? Os neopentecostais falam, né? É mergulhar no Espírito. Então não tem mais separação entre você e a divindade. Você está na divindade, né? A divindade está plenamente em você. Esse parece que é o caminho que o Gandhi quer fazer o tempo inteiro, né? Se libertar de samsara. Ele não quer ficar na roda das reencarnações. E a única maneira de eu fazer isso não é não fazer o mal, né? Ou o que a gente julga mal naquele momento
ali, mas é fazer o que tem que ser feito sem se apegar ao que está sendo feito, né? Aí eu começo a ver a presença de Deus, do certo, do Dharma, no outro. Aí eu consigo fazer para o outro o que eu quero que façam para mim. E está sempre em auto-julgamento, né? Porque o homem, para se cobrar, é o Gandhi, né? Está o tempo inteiro lá se lamentando. Ah, merda que eu fiz, eu não devia ter feito aquilo. Agora olhando para trás, né? Mas ele tem uma vantagem absurda de pedir desculpas, né? E escancarar, é um cara de pau também, né? Ele escancara as lambanças que ele faz de uma maneira muito clara, porque ele entende que para se livrar da culpa, né? Porque eu reconhecer que eu errei e me amargurar com isso, estou eu preso lá novamente na roda da existência, estou me obrigando a reencarnar para reparar aquele mal. Então ele também joga para frente, aqui, ó, fiz a besteira, não vou fazer mais, e toca-se a vida, né? Ele não fica remoendo as coisas. Então, quando você começa a pegar esse aspecto psicológico, né, é uma autodeclaração de libertação, né? Que para a gente parece muito estranha, porque a gente vive numa sociedade do apego, né? A gente vive a sociedade do pronome possessivo. Não existem as coisas, né? As coisas são sempre colocadas após o pronome possessivo. Então, é a minha família, são os meus filhos, é a minha profissão, é a minha religião, são as minhas ideias. E o que o Gandhi tenta trabalhar nele mesmo e ensinar para o povo, né, é retirar o meu. As coisas estão ali, você convive com elas em determinadas situações, você não pode se apegar a ela. Isso vai contra tudo que a gente entende e sente, né, na sociedade ocidental. É muito estranho pensar como ele pensa, né? Foi assim que eu percebi. Nada mal. Se eu precisar de um substituto eventual, você já está eleito. Bom, na verdade vocês levantaram várias bolas, né? Vocês fizeram uma ligação e acho isso interessante. Como é que o Gandhi permite isso, né? Como é que você permite? Ele pode ser uma espécie de cruzamento. Vocês citaram aí coisas do budismo, do hinduísmo, da teosofia, que em grande parte é uma leitura das religiões orientais por um prisma ocultista, esotérico, que começou no espiritualismo, na verdade, né? Então, é meio que parente do espiritismo também. O Gandhi, ele permite essa multiplicidade de ligações, né? Isso me lembra aqueles organogramas que você põe um elemento no meio, tipo aquele famoso PowerPoint do Lula, lá, aquela Lava Jato fez uns anos atrás, né? Você põe o cara no centro ligado a 1 milhão de outras coisas, né? De fato, ele permite essas leituras todas, né? E uma coisa que você citou, que eu acho curioso, né? Que ele chega a citar no livro de passagem, num determinado momento, e que, como bom ocidental, sempre achei difícil de entender, né? Que é a ideia de você fazer as coisas sem ter apego nem mesmo ao resultado. Ou seja, você fazer as coisas sem ter apego, sem ansiar nem mesmo pelo seu sucesso. Você faz porque faz. O que deve fazer, né? Seria maneira correta, faz parte do Dharma. Uma coisa que aparece muito no Gita. Para a gente é difícil. Como assim você vai se dedicar de corpo e alma a uma atividade e lhe é indiferente se ela vai dar certo ou não? A gente pelo contrário, a gente investe tudo na aposta de que vai dar certo. E se não der, a gente se arrebenta, né? Às vezes até se destrói, nem sobrevive ao processo, né? E o Gita fala justamente disso. Faça porque é seu dever, é sua função. É claro que no Gita pode-se sempre argumentar, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ler o Gita, né? Se eu não recomendei ainda, eu recomendo de novo. Eu botei os alunos para lerem quando dei aula de religião ano passado e foi bem interessante. O Gita é pequenininho, vocês acham aí 1.001 edições, na internet deve ter uma dúzia delas. E lembrando, para quem não conhece a história, né, o diálogo entre Krishna, que é basicamente a encarnação do Deus Vishnu, ou do Deus Supremo, dependendo aí de como vocês leiam, e ele tem um diálogo meio que filosófico, às vésperas logo antes de uma grande batalha entre 2 clãs, mas membros de um clã só, que acabou se dividindo, uma espécie de guerra civil, com o guerreiro Arjuna, o príncipe Arjuna, que está ali defendendo o direito
da facção dele de governar, que ele foi usurpado, e Arjuna hesita em lutar porque do outro lado estão vários familiares seus, pessoas que são queridas para ele. E só que assim, e o Krishna lembra de que a função dele ali é justamente fazer isso. Aquela guerra tem que ser lutada, etc. e tal. Mas assim, a gente sempre pode argumentar de fora que isso é a leitura de uma sociedade dividida em castas, em que Arjuna era um guerreiro, então um bom kshatriya, então era a função dele. O dharma dele é esse, lutar. O dharma de pensar e refletir outras coisas caberiam a outros. Pode se argumentar por aí, uma leitura meio rasteira, eu acho, mas também dá para ir. Tá? Todo bom texto sagrado, todo bom texto clássico permite uma leitura diversificada, né? Mas ele estabelece isso, a questão do desapego. O desapego não é apenas desapego de coisas materiais, né? Minha casa pegou fogo, eu não estou nem aí. É desapego no sentido mais amplo das coisas, né? Desapego da expectativa, é desapego das amarras, é desapego de tudo aquilo que você acha que se você perder, o seu coração vai ficar em frangalhos, sejam objetos, sejam relacionamentos, sejam pessoas, né? O que para a gente é meio difícil, porque a gente está acostumado a relacionar sentimentos mais nobres a uma grande dose de apego. Aquela pessoa é minha, aquele lugar é meu, e a gente se pauta muito por isso. Isso define muito de quem a gente acha que é. E essas perspectivas orientais, pelo menos nessa linha, né, vão muito tentando desconstruir isso. A história de Buda, a história pessoal dele, eu acho que o Gandhi emula um pouco, é um clássico disso. O cara era um príncipe, tinha tudo, tinha todos os prazeres e facilidades e comodidades que alguém poderia sonhar. Se ele quisesse excitação, ele podia caçar, podia ir à guerra como chefe de Estado, podia fazer alguma coisa. Se ele tivesse desejos carnais, nenhuma mulher ia dizer não para o grande príncipe. Se ele quisesse, sei lá, poder, ele poderia investir nisso na condição de governante, etc. Mas ele larga absolutamente tudo para viver como praticamente, nós diríamos, um mendigo, né, com um bando de malucos que vão os acompanhando, para ensinar uma mensagem de basicamente desapego, de renúncia a tudo isso, porque todas essas coisas são transitórias, né? Todo mundo, todas essas coisas, afeto, sexo, posse, poder, fama, tudo isso é, em certa maneira, transitório. Não que o afeto seja irrelevante, mas no sentido de que as pessoas morrem, né? Então, uma hora ou você ou elas vão. Então, nada disso se perpetua. Então, já havia um sentido maior para além dessas coisas que nós costumamos ver como fonte de felicidade. Então, assim, de fato, nesse ponto, o Gandhi, a vida dele é cada vez mais um exercício de desapego. Desapego no sentido pessoal, porque ele ao mesmo tempo, ele se devota à causa da independência da Índia. Então, não é um desapego completo, né? Senão, se ele não tivesse nenhum investimento naquilo, talvez a gente não estivesse falando dele hoje. Mas ainda assim, no caso dele, é um investimento em algo que vai para além dele próprio, né? É uma espécie de luta pelo bem comum. Tanto que ele fala o tempo todo, é serviço público. Ele não fala de ativismo, nem militância, no sentido clássico. Ele fala de serviço comunitário, ou seja, o serviço para o outro. E todas essas filosofias que falam de Dharma, especialmente do budismo para frente, elas tendem a enfatizar esse aspecto altruísta. Então, não é apenas desapegar-se, né? Esse desapego tem uma contraparte ética de obrigações para com o outro. Eu não sei se o hinduísmo védico clássico tem muito disso, porque essa coisa de você se isolar, com o homem santo que se isola para buscar a iluminação sozinho, isso é uma coisa muito forte lá. O budismo já não é assim. O budismo já fala que existe mesmo existe um dever. Tanto é que Buda passa o resto da vida pregando. Ele poderia ter atingido o nirvana e pronto, né? Dane-se os outros. Mas ele passa a vida inteira ensinando deveres éticos, né? Compaixão, etc. As 12 nobres verdades compreendem isso também. E eu acho que o Gandhi está mais para essa linha do que para a do sadhu, né? Do homem santo que vai ficar lá tentando chegar ao moksha, que seria uma espécie de nirvana hindu, sozinho por si mesmo. É uma coisa meio
do nosso ponto de vista, meio egoísta e individualista, né? Ele tem uma preocupação comunitária muito forte. Mas, enfim, a gente pode ficar elucubrando várias coisas sobre essas leituras dele, mas eu acho que todas elas têm o seu ponto, têm uma certa razão. Até porque, como o Eduardo apontou outro dia, o Gandhi vivia mudando de ideia sobre as coisas, então a perspectiva dele estava em contínua evolução, pelo menos no que diz respeito aos detalhes, né? Então eu não tenho muito, não sei se a verdade dele ao fim da vida era a mesma verdade do início dos anos 20, dos anos 10. Acho que ele vai descobrindo essas coisas ao longo. Mas seja como for, uma coisa que salta aos olhos na autobiografia, especificamente, e que faz todo sentido para a filosofia de não violência que ele vai criar, é que nada do que é feito, seja em termos políticos, seja em termos de serviço comunitário, seja nos relacionamentos pessoais que ele vai cultivando, nada disso é destituído de uma contraparte espiritual. Ou seja, quando ele briga ou se arrepende, tenta se reconciliar com a Kasturba, quando ele toma decisões sobre a questão dos filhos, quando ele decide lá que não vai aceitar a causa de um cliente porque o cliente mentiu para ele, quando ele vai, como advogado, quando era para coisas comunitárias, ele não cobrava, quando ele vai pensar em estratégias de protesto para proteger lá os camponeses lá de Champaran, e depois, mais para frente, quando ele vai atormentar os ingleses lá com as várias marchas e protestos e coisas do tipo, tudo isso pode ser visto pelo menos em dois níveis, né? O nível prático, né? Vamos fazer isso para acelerar o processo de independência, vamos fazer isso para revogar uma lei qualquer que está prejudicando os indianos da África do Sul. Ok. Mas havia um outro componente além desse prático, que é a questão que tudo isso eram exercícios de experiências com a verdade. Tudo isso eram exercícios também espirituais, né? Então, a maneira como se faz é tão importante, se não mais, do que o resultado em si, né? Então, que basicamente a essência um pouco do que a gente está estudando, espiritualidade política. Se fosse só para estudar política, a gente não estava lendo Gandhi, a gente estaria lendo, sei lá, Lenin ou coisa do tipo. Tudo é feito, o espiritual e o mundano, eles estão meio que entrelaçados, de certa maneira. Então dá para entender por que um líder político e espiritual e uma grande ativista como ele passa capítulos e mais capítulos discutindo a bendita da dieta. A gente fica sabendo o que ele comeu em detalhes em cada grande ocasião, por que ele decidiu largar o leite e manteve tal ou outra fruta e coisas desse tipo. Claro que certas coisas podem parecer meio estranhas, quer dizer, você não apenas deve se abster de certos alimentos, como você também não deve gostar demais de comer. Então, se você está gostando muito daquela fruta, é melhor aboli-la. Isso é muito contraintuitivo, é meio desagradável também, né? Mas, enfim, é a visão dele, é o exercício dele, que são tipicamente exercícios de renúncia e desapego à moda hindu ou budista, né? As menores coisas, elas viram um caso de consciência. Você também pode ficar tremendamente neurótico com isso, né? Eu acho que algumas coisas ele fica discutindo o caldo de carne lá em momentos de doença para ele, para doente, para filho, para esposa. A gente vê como são coisas que nós nem pensaríamos em transformar isso num dilema, mas para ele, aquilo ganha uma dimensão completamente diferente, né? Enfim, estou divagando um bocado, mas é dando voltas. Eu acho que fica o melhor disso é dar uma olhada para quem puder, né, na bibliografia que o Eduardo coletou, né, e que indicou aí para a gente sobre as influências espirituais, né, as influências que ele sofreu da teosofia, do esoterismo e de outras religiões. Somando o artigo que ele mandou, o PDF da tal autora que falou da questão da teosofia, né, e mais um outro autor que eu tinha achado antes da biografia espiritual, a gente tem pelo menos 3 que já discutem aí esse lado, né, essa influência mais religiosa, espiritual no sentido lato para o Gandhi. O que é interessante, só encerrando um pouco, como a gente vai ver a influência que depois isso vai ter
uma liderança tipicamente cristã, que é o Martin Luther King, né? Que não tem mais não tem exatamente esse componente tão variado quanto o Gandhi tinha, né? Não é tão sincrético, por assim dizer, mas tira muita coisa. A inspiração ética, basicamente, é muito parecida, né? Em grande parte aprendida com ele, mas aí numa linguagem que é mais acessível para a nossa cultura, né? Porque o King era um pastor protestante, então a grande referência que ele vai usar é o cristianismo, que todo mundo conhece, mais ou menos, né? A inspiração protestante, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, digam lá, passo a bola para vocês mais uma vez. O que mais vocês viram de relevante? Vocês ficaram com alguma dúvida? Teve alguma coisa meio mais esquisita? A vantagem dessa edição do Gandhi que vocês estão usando é que ela tem muito mais notas do que a minha, por exemplo, né? Então, vocês ficam conhecendo muito mais palavras hindus do que a tradução impressa que eu tenho usado da Palas Athena. Nada? Todo mundo conseguiu ler o texto? Vou tomar isso como um sim. Bom, deixa eu rememorar aqui que hoje eu acabei não fazendo o meu roteirinho. Eu vou dar uma folhada e ver coisinhas aqui que eu acho que podem ter sido interessantes. Bom, o Gandhi voltou a andar de trem, né? O que eu acho engraçado é o sufoco que ele passa, é tão familiar. É basicamente o que eu passo quando eu vou para o FRJ de manhã, cedo, na hora do rush. Vocês entenderam a questão do darshan, que ele maldiz tanto? Darshan são os eflúvios, as emanações, né, as irradiações dos homens santos. Então, quando você vê ele fugindo do pessoal que está caçando Darshan, é porque ele já estava sendo considerado um homem santo, mesmo antes do título de Mahatma. E dá para ver como, pela narrativa dele, como o pessoal era insistente com esse tipo de coisa, né? É um dado aí da cultura hindu. Bom, ele também passa por dificuldade por questão das intocáveis, que é uma questão muito intensa e repetida nele, né? Ele adota lá a família de intocáveis no seu novo ashram, né? Segundo o Lelyveld, né, um dos seus biógrafos, ele chega na prática a adotar a filha desse casal, né? Adotar sim, não civilmente, né, mas adotar na criação, né? A Lakshmi, que aliás é o nome de Deus, né? Como uma demonstração, né, do carinho que ele tem pelos intocáveis, da simpatia que ele tem pelos intocáveis, que depois ele vai conseguir popularizar para eles o nome de Harijan. Serão os filhos de Deus. Hoje existe uma certa rejeição entre eles a esse tipo de denominação, porque é visto como uma demonstração de paternalismo ou condescendência. Mas um século atrás, né, a situação dos intocáveis ainda já era muito pior do que é hoje. Hoje em dia a gente tem governadores, tem políticos que são da casta entre aspas, porque em tese o intocável, na verdade, é a pessoa sem casta, né, que é hindu, porém sem casta, desse grupo, né, que é um discriminado, mas ainda é uma dificuldade, né, principalmente num país como o nosso, que a gente ainda discrimina por classe social, questões raciais, sexuais, etc., dá bem para imaginar como é fácil você rejeitar alguém por uma questão de casta. Isso torna o sistema social hindu muito mais complexo do que qualquer coisa que a gente tenha no Brasil. E só uma curiosidade, né, uma maneira rápida de você se livrar da condição de castas é você se converter a outra religião. Se você deixa de ser hindu, o sistema de castas deixa de se aplicar a você.
É por conta disso que, no começo, houve épocas em que o budismo atraía muita gente entre os indianos, né? E o cristianismo também, né? É uma maneira de você, se você está numa casta inferior, baixa, mal vista, se você é um intocável, a conversão pode significar uma libertação também desse aspecto. É claro que isso também te torna um estranho em outras dimensões da sociabilidade, né, dos seus relacionamentos com a comunidade. Mas te salva de ser mal visto, né? Ninguém mais vai te tratar como alguém que polui simplesmente pela sombra que projeta sobre alguém. E, finalmente, eu acho que mais se destaca nesse pedaço que a gente viu é realmente a primeira campanha dele na Índia, lá com o pessoal de Champaran. E aí eu quero destacar uma coisa que o Martin Luther King também vai explicar já nos anos 60, um escrito dele, se não me engano, acho que é a Carta de uma Cadeia de Birmingham, mas depois eu tenho que conferir, que é um texto famoso, que ele escreve passo a passo como é que o processo de uma campanha não violenta é feita. Isso no contexto dos direitos civis dos Estados Unidos. Mas, basicamente, os passos são gandianos, né? E ele valoriza muito a questão da informação, que o Gandhi gasta um bom pedaço de texto aqui explicando, né? Ele passou muito tempo, já que ele estava indo para uma região que ele não conhecia, com uma causa que ele também não conhecia, né? Até a questão da língua ali era um problema. Então ele passa um bom tempo, e inclusive com uma equipe própria, procurando conhecer a situação. Então ele vai conversar com os camponeses que se queixavam de exploração por parte dos plantadores, né? Eles arrendavam, né? Alugavam um pedaço de terra e tinham que reservar uma parte da sua produção para plantar anil para os plantadores. E, obviamente, os salários e os ganhos eram ridículos, e a gente sabe muito bem como esse tipo de sistema se presta a abuso de toda sorte, não apenas na Índia, mas no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Historicamente, arrendamento de terras é um negócio que pode ser extremamente explorador, né? Pode ser extremamente injusto. E ele procura organizar, né? Ele diz que a casa lá que ofereceram para ele ficava cheia de gente, e ele ficou com uma equipe de 7 pessoas coletando os depoimentos das pessoas. Muitas vezes depoimentos até repetidos, mas ele sentia que as pessoas precisavam falar com alguém sobre aquilo. Era um tema meio que tabu ali na comunidade, então ele vai lá e serve de ombro amigo também para essas pessoas. Mas ele também vai ouvir a outra parte. Ele também se presta e dá demonstrações de boa vontade, ele tenta seduzir, né, e consegue, diz ele, os membros do governo, que obviamente tem um viés em prol da lei e da ordem. A lei e da ordem, a gente sabe, geralmente é feita por aqueles que têm mais força, né? Ou seja, o governo também estava do lado dos plantadores. E depois ele vai dialogar também com os próprios plantadores, dos quais ele vai dizer, ele sempre demonstrou cortesia em relação a eles, mas ele vai dizer também que muitos o odiavam, alguns poucos eram neutros e menos ainda eram corteses igualmente com ele, porque o viam como alguém, um agitador, né? Alguém que estava ali tentando bagunçar um sistema que para eles, plantadores, os donos das terras, era altamente favorável. O cara estava ali para tentar ajudar os camponeses a exigirem direitos, a criar uma mudança, coisa que os plantadores não interessavam, né? Mas mesmo assim, ele sempre procura demonstrar essa boa vontade à outra parte, né? Ele repete isso também quando ele narra parte de sua atuação na África do Sul. Ou seja, a outra parte, o seu oponente, o seu adversário, em princípio, você deve fazer de tudo para que ele não te veja como um inimigo, mas como alguém que, quem sabe, pode ser até uma espécie de colaborador, né? Ou seja, você tenta mostrar repetidamente que você tem boa vontade também para com o outro. Porque a ideia, isso é uma outra frase que não está nesse trecho do livro, está mais para frente, a ideia não é vencer o inimigo, a ideia é converter o inimigo em um aliado. E para isso,
você não pode vê-lo apenas na condição do inimigo. Ele vai dizer, né? Você tenta ouvir o ponto de vista do outro e se esforçar ao máximo possível para concordar com ele tanto quanto for possível. Ou seja, é uma aplicação, um exercício também de empatia. O que é interessante porque para a gente é contraintuitivo. Contraintuitivo em que sentido? Especialmente no conflito de classe, de econômico, a gente tende a projetar ideias de que um lado tem razão e o outro não. Se um lado tem razão, ele deve ser atendido. Se o outro lado não tem razão, idealmente a gente deseja que ele cale a boca e submeta-se. Então, é basicamente uma luta. A própria linguajar que a gente usa, né? Luta, batalha, guerra, conflito de interesses, choque, né? A gente remete sempre a isso, pacto. Algo que fere, algo que para alguém ganhar, o outro tem que ser derrotado. O Gandhi meio que tenta contornar esse tipo de coisa, né? A linguagem sobre a verdade, né, também ajuda nesse ponto. Sim, existe injustiça, isso é óbvio, não se nega isso de maneira nenhuma. Mas muitas vezes a outra parte, o seu oponente, ele também é do interesse dele acabar com essa injustiça, mesmo que ele não saiba disso ainda, que ele não tenha percebido ainda isso, porque ele está obscurecido, para usar a expressão que o Adolfo trouxe, que é do budismo, né? Ele está obscurecido pelo véu de Maia. Ele acha que a manutenção daquele sistema injusto é bom para ele, então está tudo bem. Mas, na verdade, no sentido maior, ele está sendo um colaborador da injustiça. Isso certamente um dia vai terá um preço para ele. Então, o papel do satyagrahi, o papel do ativista, do líder, do mobilizador, é não apenas defender um lado e vencer o outro. Pelo contrário, é libertar os dois do jugo da injustiça. É esclarecer, né? Então, claro, do ponto de vista de quem ele está organizando e mobilizando os camponeses, isso é muito óbvio do que eles estão sendo libertos. Mas isso vale também para o outro lado. Luther King, mais tarde, vai falar isso em relação à questão da segregação racial, né, do racismo, dizendo que dar direitos, né, dar direitos não, na verdade, fazer valer os direitos que os negros americanos já tinham na letra da lei, mas não na prática, isso também libertava o racista do seu jugo. Porque um ponto de vista racista, né, e aí ele falava isso numa linguagem cristã, naturalmente, ele impede você de atingir uma plena fraternidade, ele impede você de ver uma realidade que está ali diante dos seus olhos, né? De que todo mundo é igual, que as pessoas têm interesses comuns, de que essas divisões são puramente artificiais e trazem muito mais dor do que qualquer outro tipo de vantagem real, né? Que elas têm um custo também. Mesmo que no primeiro momento, no curto prazo, uma perspectiva muito assim, né, de ontologia muito limitada, ela pareça vantajosa, mas ela não é. No caso do Luther King, né, isso era muito óbvio, quando a gente vê, por exemplo, que no discurso dos racistas do sul dos Estados Unidos, e ainda mais se você voltar aí para a época da escravidão, como o racismo no sul dos americanos, ele também tinha entre seus muitos componentes, além de ganância, desejo de exploração, desprezo, raiva, papapá, mas ele também tinha muito de medo. Né? A própria escravidão americana, como qualquer sistema de escravidão, era muito baseada na noção de medo. Você tinha que investir pesadamente num aparato de repressão que o tempo todo os escravos, que eram parte substancial da população, poderiam se rebelar. Daí vem vários mitos que havia, né, sobre a tendência à selvageria, a tendência a um apetite sexual bestial e, portanto, tendente a um estupro dos homens negros em relação às mulheres brancas, uma série de estereótipos muito negativos, muito pesados, mas nos quais a sociedade branca também acreditava. Então, quando o King e outros falavam de derrubar a segregação, eles não estão falando apenas de derrubar leis especificamente, eles também estão falando de derrubar
toda uma visão de mundo que sustentava sustentação a essas leis e que tinha efeitos muito perniciosos, não só para os negros, que eram as aparentes vítimas, as únicas vítimas que se enxergavam no primeiro momento. Claro que eram vítimas também e de uma dimensão maior, mas também havia um sofrimento completamente desnecessário, porém que se perpetuava, um adoecimento, uma patologização também que afetava os brancos, os supostos beneficiários desse sistema tão injusto. Né? Então, quando a gente vê isso traduzido em termos espirituais, seja na linguagem cristã do King, seja na linguagem mais eclética do Gandhi, faz sentido essa preocupação. Né? A campanha não violenta, ela não é uma guerra, exatamente. Ela é também um exercício de... Ele não usa essa palavra, mas eu vou usar. Né? É um exercício de caridade, é um serviço que você presta à comunidade como um todo, não apenas aos seus seguidores, não apenas aos que estão do seu lado. Como ele diz numa hora lá ele está discutindo a questão de servir ou não na Primeira Guerra Mundial, né, para a Inglaterra. Qual é o dever do Satyagrahi quando existe uma guerra? É acabar com a guerra. Esse é o dever maior. Aí, não sendo possível isso, ele vai elencando outras possibilidades. Né? A mais humilde das quais é você ir para a guerra, lutar a guerra, porém sem ódio. Né? Não deixar a guerra colonizar a tua alma. Que é uma coisa que a gente talvez... É uma coisa que para a gente parece meio estranha, mas se encontra, de certa maneira, no cristianismo, nas teorias de guerra justa, desenvolvidas lá inicialmente por Santo Agostinho, lá no século... Bom, ele pegou os séculos 4 e 5. Né? Santo Agostinho falava disso. Né? Se você vai para a guerra, existem certas condições para que ela não seja um pecado. Uma dessas condições tem a ver com a sua motivação. Você está fazendo aquele ato, ok, mas para que você está fazendo? Né? Curiosamente, essa semana teve uma discussão aí, dessas discussões de rede social que não duram nem uma semana, não sei se vocês viram, mas para a gente tem uma utilidade. Eu não sei, vocês devem ter tido, os mais jovens de vocês devem ter tido aula de filosofia, né, no ensino médio, deve estar com isso mais fresco na cabeça, mas um colunista chamado Hélio Schwarzman, da Folha de São Paulo, escreveu uma coluna dizendo, acho que domingo ou segunda-feira, dizendo por que ele torcia para que Bolsonaro morresse, já que o Bolsonaro anunciou que estaria com Covid-19. Né? E o raciocínio que o colunista desenvolve, assim, resumindo muito, é um argumento utilitarista. Quer dizer, se o cara faz mal a um monte de gente e ele morre, a morte dele significa um benefício para um grande número de pessoas. Lembra um pouco aquele dilema do bonde, né? Se você salva 5 pessoas, mas sacrifica uma. A velocidade do maior número predomina. E isso está gerando um bafafá na internet, redes sociais e tal. E o ministro da Justiça, o André Mendonça, anunciou que ia entrar com uma investigação e um processo contra o colunista, segundo acho que a Lei de Segurança Nacional, uma dessas relíquias autoritárias que ainda existem, para investigar o artigo. Quer dizer, não tem o que investigar. O cara disse lá a opinião dele. Ele não está dizendo que as pessoas devem matar o sujeito. Mas realmente é um tipo de texto que assim não causam, no mínimo, um certo mal-estar. Então, em Twitter, essas coisas, o pessoal mais politizado começou uma discussão que ainda está rolando sobre se isso é correto ou não, você externar esse tipo de desejo, se a lógica que o cara usou para argumentar se isso faz sentido ou não, se é aceitável ou não, se é moralmente correto ou não, e por aí vai. Os problemas que essa visão utilitária tem, porque, bom, se você sempre vai pensar no maior número, você pode levar isso até, né, limites meio extremos, né? Teoricamente, os nazistas também achavam que estavam fazendo um bem para a humanidade, exterminando milhões de pessoas de raças ditas inferiores. Então, tem uns problemas aí possíveis. Mas, enfim, voltando ao nosso tema, se relacionam justamente a isso. Como é que você vê o outro? Como você vê o serviço que você está prestando à comunidade? A comunidade
também inclui seu oponente, muitas vezes. E isso que é meio difícil, porque a gente está, resumindo, a gente está muito condicionado a ver conflito social de uma perspectiva anti-gandiana. Existe o bem e o mal. O mal, se não pode ser destruído, ele tem que ser, no mínimo, neutralizado, né? E, em última instância, enfim, deixado completamente na impotência. Um dos efeitos, talvez, disso é que se você está numa luta de o bem contra o mal e o outro te vê como mal, você não pode se dar o luxo de perder nunca. Porque se você perder, você está ferrado. Quando se fala de extremismo hoje em dia, né? A polarização tem um pouco disso. Se o outro lado não te reconhece como uma parte legítima, você é obrigado, por preservação própria, você é obrigado a partir para o tudo ou nada. Porque a derrota não é mais uma opção. E se costuma dizer que uma das vantagens da democracia é justamente que o lado derrotado não precise partir para o tudo ou nada, porque ele só tem que esperar a próxima vez. Então, a democracia seria uma maneira de você pacificar as facções e os interesses. O problema é quando isso deixa de funcionar, né? Enfim. Mas aí a gente já está divagando um pouco. Uma coisa que também chamou a atenção, confirma um pouco isso, é lá no capítulo 14, frente a frente com a Rinça, quando ele diz que quando eles chegam lá, as pessoas associam um pouco ao Congresso, né, ao Congresso indiano, e para os governantes locais e para os plantadores, eles eram vistos como, abre aspas, né, para eles, o Congresso era uma associação de advogados rebeldes, a evasão da lei por meio de artimanhas legais, um eufemismo para bombas e crimes anárquicos e para diplomacia e hipocrisia. Ou seja, para aquela elite em Champaran, era mais ou menos, vou usar um exemplo bem anacrônico, né, bem de hoje, né? Era mais ou menos como se bolsonaristas veem os petistas ou vice-versa, né? Eles eram o mal absoluto, a desordem, os agitadores, eram gente que estava mal intencionada. E ele diz, nós tivemos que desiludir ambos, governo e plantadores. Ou seja, desfazer, o primeiro inimigo que ele combate, na verdade, é esse clima de medo e aversão inicial, para que depois o outro lado possa não ser levado a tão extremos assim, né? Possa se abrir para uma negociação. Mais tarde ele vai dizer, e ele é muito criticado por isso, que você nunca deve rejeitar uma tentativa de diálogo do outro lado. Você não, diz ele, né? Dizia ele. Inclusive, ele foi muito criticado quando ele dá o ápice da sua carreira, né, que é a Marcha do Sal em 1930, em que ele boicota um imposto que nem era muito relevante, né, que os ingleses cobravam sobre o sal, mas ele causa uma mobilização gigantesca na Índia e que chega realmente a assustar o governo colonial inglês, mas ele suspende, depois de um tempo, mais ou menos um ano, ele suspende essa mobilização frente a tentativas de negociação do governo, etc. E muita gente, em retrospecto, acha que ele deveria ter ido em frente, né? Que essa abertura à negociação, às vezes, o tornava vulnerável à astúcia dos seus adversários. Enfim, é uma visão, é uma visão. Mas se a gente entende que para ele e pelo menos para alguns de seus seguidores, né, a luta política não se prende apenas a resultados de curto prazo. Se ela tem outro componente, ela também envolve um exercício ético, vamos dizer assim, que não passa apenas pela eficiência, né, por você apenas conseguir o que você quer, no sentido prático. O método também importa. Aí faz mais sentido por que ele faria isso, por que ele abria sempre negociação, por que ele não dava com a porta na cara dos seus adversários quando ele estava em vantagem. Falei muito. Agora é com vocês. Eu percebo também que essa coisa dele negociar tá ligado a uma consciência da extensão do poder que ele tem
para bancar o processo, né? Que ele coloca lá que as pessoas, em um determinado momento, que as pessoas estão muito prontas para o enfrentamento, mas a manutenção daquele processo, né, em ações práticas do dia a dia, né, em pequenas ações do dia a dia, tão longe delas. Então ele tem consciência, né, de como é o povo indiano, né? Ele exerce uma liderança carismática, né? E que ele consegue analisar essas questões. Que aí a gente, quando você fez os paralelos com hoje em dia, né? Que é o que falta hoje nas nossas lideranças, né? Na verdade, falta liderança para a gente, que a gente não tem, né? Mas os que se dizem líderes, falta essa compreensão que o Gandhi teve das peças do tabuleiro. Né? Até onde ele pode ir, até onde ele pode forçar. E eu acho também, né, uma sensibilidade muito grande até que ponto ele pode ir para não perder o controle do processo, que ele tem um medo muito grande dessa perda de controle. Né? Tanto que ele teve aquela tentativa de dar aula lá para os outros, para prepará-los para liderar, e ele se decepciona enormemente, porque as pessoas não querem esse tipo de formação. Né? A formação sempre é muito complicada, eles não querem essa formação, eles querem agir por ímpeto. Né? Vamos lá, vamos quebrar a indústria, os impostos ingleses, ok. E o que a gente faz depois que quebrar? Né? Então ele tem esse jogo de dar um passo para frente e um passo para trás, né? Que aí a gente podia até ser maldoso com ele, dizendo que é uma estratégia para ele continuar mantendo o controle do processo, né? Ele está com as peças na mão, ele é a ponte, e ele é a única ponte possível. Né? Não tem outro ali que exerça essa liderança carismática, né? Aí eu lembro, você falou dessa emanação, eu lembro quando era moleque, papai falando do Gandhi, né? Uma reportagem que ele leu em algum lugar que dizia isso, que quando o Gandhi parava para orar, né? Como vai se criando esse mito em torno do homem, né? As pessoas que estavam ao redor ficavam paralisadas com a energia que emanava dele, né? Ou que isso aí é uma reportagem, acho que do Cruzeiro da Manchete, uma repórter norte-americana que passou um tempo lá com ele. E que o último desejo que ele proferiu é que na próxima vida ele voltasse como pária para levar os párias à condição de aceitação social, né? Acabar com as castas ali, que é uma coisa que ele ficou devendo para a Índia. E tudo isso é resultado de uma construção que ele fez ao longo do tempo dessa liderança carismática dele, né? Que eu acho que, como eu já disse, eu acho que serviria muito, tinha que sentar os nossos candidatos a líder para eles lerem, né? Os Ciros Gomes da vida, os Lulas da vida, para eles lerem o Gandhi e ter umas aulinhas, né, para conseguir negociar, porque a gente está num processo de enfrentamento que a gente está patinando. Esse é o grande problema, a gente está patinando, né? E o Gandhi, para evitar patinar, ele tem esse jogo do vai e do volta, que é uma estratégia política, né? Mais alguém quer comentar? Não. Sobre lideranças, o que é até opinião puramente pessoal, né? Eu fico até envergonhado, porque, de fato, esse troço foi escrito há quase 100 anos e é largamente ignorado, né? Tipo, se você perguntar para qualquer político, algum político que lê alguma coisa, né, para além das memórias do Ustra, que é o livro de cabeceira do nosso querido presidente, segundo ele próprio, em entrevista ao Nacional. O que político lê, tradicionalmente, né? Maquiavel e a Arte da Guerra, os mais sofisticadinhos, né? Sun Tzu. Que basicamente são manuais, né? Que estão muito mais
especialmente Maquiavel, né, são conhecidos mais por terem um certo pessimismo sobre a natureza humana e por isso mesmo seriam muito mais baseados em como manter o poder da natureza pecaminosa e vil do ser humano, e não estão exatamente muito preocupados com dimensões, o que a gente chamaria aqui no Gandhi de dimensões muito éticas. Né? Você está preocupado com eficiência. Como chegar aonde você quer. E se preservar no processo, né? Não ser apunhalado pelos seus cortesãos e coisas do tipo. O Gandhi é muito diferente. É político, sim, também. Né? Se eu não me engano, onde é que eu estava lendo isso? Que alguém disse que ia visitar Gandhi e ouviu de um político inglês dizendo tome muito cuidado, porque apesar de toda aquela cara de santo, ele é um político tremendamente astuto. Ou seja, ele sabe jogar o jogo, mas ele tenta jogar outro jogo ao mesmo tempo. Né? Ele tenta levar para os termos dele. O que, por outro lado, pode ser uma tarefa muito ingrata, porque o jogo que ele quer jogar, muitas às vezes, é muito contra-intuitivo. Então, eu fico imaginando, por exemplo, como seria o Gandhi hoje. Né? Se ele tivesse vivido em outro lugar como a Índia, que tipo de seguidor ele conseguiria? Se botassem o Gandhi em algumas, pelo menos, daquelas manifestações, por exemplo, que estão tendo nos Estados Unidos, que tem uma excelente causa, né? Acho que ele ia ser trucidado, assim, não fisicamente trucidado, mas acho que ele ia ser terrivelmente criticado, porque como assim você quer dialogar com o outro lado injusto, malvado, perverso, inerentemente pérfido, etc, etc. Enfim, ele ia ser massacrado de várias maneiras, né? Tanto à esquerda quanto à direita, né? E talvez por alguns do centro também. Né? Uns por ser humanitário demais, outros por ser impertinente demais. Se não me engano, acho que botaram lá na Inglaterra, tinha uma estátua dele, e botaram lá uma proteção para garantir também. Porque agora já estão derrubando estátuas não apenas por você ter feito coisas que já eram horríveis no seu tempo, mas também por coisas que você acha horrível hoje, ou não tão boas hoje. Né? Tem até os jornais de hoje publicaram sobre uma carta assinada, isso nos Estados Unidos, né, por alguns intelectuais angloparlantes, reclamando dos aspectos iliberais, né, antiliberais, no sentido de antiliberdade de expressão que estavam acontecendo, muitas vezes por parte justamente do pessoal que está protestando, que está mobilizando, né? Que qualquer coisa que você desvie do que as pessoas acham que é assim a norma rígida de correção moral, isso já te torna uma pessoa horrível. É tudo muito 8 a 80, né? Enfim, questões do nosso dia a dia, mas que, numa perspectiva gandiana, se resolveriam muito facilmente, com o simples lembrete de que pessoas divergem, pessoas cometem erros e nem ninguém está apontando o dedo é perfeito. Isso é uma grande lembrança, que, aliás, é uma lembrança bem religiosa, né? Uma coisa que cristãos estão bem familiarizados. Né? Você aponta o dedo para o outro, mas tem 3 dedos voltados contra você. Né, que essa tentativa de ser muito puritano, né, de ser excessivamente puro, sem atentar para um certo nível de tolerância e empatia, inclusive por aquele que erra feio, né, isso geralmente leva a novos problemas. Então, essas são algumas das questões aí do nosso tempo, mas como eu disse a vocês, a perspectiva gandiana em política, eu não conheço ninguém, político mesmo, que fale disso. Se fala assim por outras vias, né? Por influências. Você tem algumas pessoas que são religiosas, né? Que lidam também com questões políticas. Aí você nota uma suavização por outros caminhos. Mas eu não me lembro de ter visto nenhuma liderança que trate de movimentos e tal, alguém citar hoje em dia, né? Pelo menos no Brasil, Gandhi. Acho que é meio que um grande esquecido. Né? O pessoal cita Lenin, né, por exemplo, que também tem lá seus problemas, inclusive morais e de várias suas ordens, né? Mas citam Lenin, as pessoas vão citar o Maquiavel, as pessoas vão citar talvez alguns dos iluministas,
vão citar alguns teóricos liberais, mas Gandhi... Acho que as pessoas hoje em dia esquecem que Gandhi tem um aspecto político. Acho que ele é visto como uma espécie de... aquele cara que usava manto, fralda e bengala, né? Que era uma espécie de santo indiano e que fez alguma coisa pela independência da Índia. Mas acho que realmente aqui no Ocidente meio que esqueceu que ele teve que ele é conhecido justamente pela sua atuação política combinada com essa aura, né, espiritual e esse ativismo espiritual também. E que para ele essas coisas não eram separadas. Né? Enfim, esse é um dos motivos para eu ter querido formar esse grupo, esse tipo de estudo. Que pelo menos algumas pessoas, professores, boa parte, né, futuros professores, ou simplesmente pessoas interessadas, tenham uma noção de que nós não estamos limitados a esse pequeno repertório que está em voga. Quer dizer, existem outras experiências interessantes, outras maneiras de ver que são possíveis, ainda que você precise adaptar aos tempos e aos lugares e às causas, mas assim, você pode pensar uma atividade política em outros termos que não necessariamente termos militares, termos de cruzada, termos de puritanismo extremado, de destruição e aniquilamento do outro e por aí vai. Isso provavelmente não vai te tornar a pessoa mais popular no comício, numa reunião de movimento ou coisa do tipo, mas é preciso pensar em alternativas, porque obviamente as que estão assim em voga hoje em dia, vou fazer uma afirmação muito pretensiosa. Eu acho que elas estão falidas, assim, já deram o que tinham que dar. Não tem mais muito o que oferecer. O que você está vendo é repetição e repetição de velhos debates e velhos posicionamentos. E acho que a gente precisa de algo diferente. Talvez parte desse algo diferente já exista, mas está apenas ali no cantinho, esperando para ser lembrado. Né? O problema é quanto tempo vai levar para a gente perceber que aquilo está ali. Né? Então, como tem que se começar por algum lugar, a gente está começando aqui. De alguma forma. Mas, obviamente, existem outras pessoas por aí pensando nesses termos. Né? Eu, particularmente, tenho começado a prestar atenção, porque estou descobrindo isso há pouco tempo, mas eu tenho ficado muito atento ao que eu encontro sobre pensamento político de um certo protestantismo progressista. Né? No meu caso, o que eu conheço vem dos Estados Unidos, mas deve ter outras contrapartes por aí, e teologia da libertação eu nunca pude mergulhar nela. Talvez seja uma coisa que a gente possa tratar mais para frente, aqui mesmo. Né? Que são maneiras de pensar, de aplicar princípios religiosos a um campo que, às vezes, a gente, tão ansiosos que somos de falar em Estado laico, a gente quer tratar a política como se ela fosse uma coisa completamente destituída de reflexões sobre valores e dimensões humanas que não são necessariamente apenas da eficiência prática de curto prazo. Né? Então, quando alguém pensa em espiritualidade política, não está pensando em botar um pastor presidente, um padre presidente, um monge presidente, nada disso. Mas, sim, pensar essa dimensão ética no sentido mais amplo e aplicá-la também a um campo que, cada vez mais, nas democracias do mundo e em outras partes, tem sido associada a uma espécie de decadência moral, degeneração, ou a uma certa amoralidade. Né? O político é aquele cara com quem se deve ter cuidado porque ele quer sempre levar vantagem, manipular, etc., enviesar, papapá, papapá. Tem que ser necessariamente assim, no mau sentido? Não. Não. Mas se ninguém achar que é possível, também ninguém vai tentar, né? Vira um grande problema. E se a gente parar para pensar, a política de hoje, que é dita polarizada, há quem questione se isso é realidade, mas ela é percebida como polarizada, ela é altamente focada em questões morais, até demais, porque aí você não encontra conciliação possível. Se o meu lado, seja esquerda ou direita, é o lado moral, certo e benevolente, e logo o seu é o errado, malevolente, eu não tenho que me sentar com você para tentar chegar ao meio termo, porque você é o mal. Né? Numa disputa
de moral, religião, ninguém senta com o diabo para negociar com ele o melhor argumento sobre o estado das almas humanas. Você aniquila ele, chuta ele, coisa do gênero. É por isso também que eu fico preocupado. Eu sei que é problemas, né? Mas as pessoas ficam falando muito sobre paradoxo da tolerância, da intolerância, e vejo pessoas dizendo, fascista você soca na cara. Tem gente que fala disso com orgulho, né? Põe lá aquele videozinho daquele neonazista americano no dia da posse do Trump, que estava dando uma entrevista, vem alguém do lado e dá um salto, esmurra o sujeito, derruba ele no chão, e todo mundo, é assim que se trata. Bom, isso tem lá seus problemas, porque todo mundo é fascista para alguém, né? Em algum nível, ou fascista ou stalinista, ou seja lá o que vocês quiserem pôr. Então, é o tipo de questão que parece legal quando você está do lado certo, não quando você está do outro lado. Com a mesma lógica, se volta contra a gente muito, muito facilmente. Então, enfim, são questões em aberto para a gente refletir, talvez por uma vida inteira. Não vou dar aqui nenhuma conclusão a esse tipo de debate, só estou levantando as questões para a gente ver que o que a gente está estudando aqui, embora em alguns momentos possa parecer meio estranho, meio limitado no tempo, na verdade isso é estudado, tem uma possibilidade de aplicação muito prática e muito atual. Como eu disse para vocês, para quem estava aqui no primeiro dia, estamos num momento de crise, de desânimo e de uma percepção muito ruim de para onde as coisas estão indo. Então é preciso a gente ver que alternativas nós temos. E algumas dessas alternativas talvez estejam já no nosso passado. A gente pode resgatar isso. A gente não precisa necessariamente reinventar a roda. A gente pode, pelo menos, usar umas partes da roda para criar uma coisa nova. Né? Partes que, de repente, não estávamos usando ou nem sabíamos que existia. Então, quando a gente for avaliar aí os Lulas, os Jaires, os Ciros, etc., a gente vai ter mais elementos, talvez, para propor alguma coisa. Porque não me parece que nenhum deles, hoje em dia, preze por esse tipo de lógica, né? Eles são bem convencionais dentro desse sentido do que já está em vigor, do que já existe, uma certa concepção de que é política, como se deve pensar política. Não estou dizendo que eles estejam no mesmo nível de valor moral, nada disso. Mas eles são grandes modelos de um sistema que está dando problema, né, me parece. Um exemplo desse movimento dentro do protestantismo, né, é o pastor Henrique Vieira. Vou lembrar o sobrenome dele, Henrique Vieira, né? Que outro dia, né, eu sigo ele me mandou para um grupo de teólogas, né, que estavam discutindo o silenciamento da mulher dentro do Novo Testamento, né, e colocando Maria lá como a mulher que treinou Jesus como homem. Se ele tinha o aspecto divino, quando ele nasce, né, esse aspecto divino está silenciado, porque é uma criança. Então, quem ensina os valores para ele, né, é Maria. Né? Então, eu fiquei assim meio chocado, né, porque eu tenho as minhas reservas contra o protestantismo, mas eu vi uma ala assim muito diferente. Um pessoal que está estudando, o pessoal de universidade, né, e defendendo isso, que essa discussão seja levada para o chão da igreja, né? No chão da igreja. Não de uma maneira politizada como a teologia da libertação, né? Mas de uma forma bem revolucionária. Que você começa, porque o objetivo dessas duas intelectuais era discutir a posição da mulher dentro da igreja, né? Não levaram para o lado político, mas que, consequentemente, faz uma revolução política absurda, né? Porque abre a maneira de ler o mundo, né? Oferece uma nova leitura do mundo. Depois eu vou colocar no grupo o link da live dela, que é muito interessante. Você fica assim... Legal. Eu fiquei espantado. Hoje você tem no mundo cristão, né? Cristão, estou falando no sentido tradicional, né? Católicos e protestantes, que são os maiores, né? Cristianismo
dependendo de como se defina, pode incluir outros grupos. Mas tem novas teologias que são muito influenciadas por essas questões identitárias, né, movimentos de minorias, né, tem, por exemplo, um teólogo protestante famoso, acho que é John Piper o nome dele, que ele escreveu recentemente um livro que eu vejo alguns teólogos que eu cito, que eu sigo nas redes, elogiando muito, porque ele fala sobre racismo, né, para isso que ele faz uma espécie de meia-culpa, uma coisa assim. Tem teologia feminista, né? Tem a questão das sexualidades minoritárias também, né? Sendo discutida. Óbvio, tudo isso junto com movimentos que tornam essas questões mais visíveis no mundo fora da igreja, né? Mas chega uma hora que a questão chega para ela também. Teoria da libertação negra, teologia da libertação negra, que o Eduardo está citando ali. Então, assim, tem bastante coisa, né? É normal, né? A teologia, ela não é um campo isolado numa torre de marfim, pelo menos não hoje em dia, né? Ela é muito influenciada pelas coisas que acontecem no mundo. A teologia da libertação é um grande exemplo disso, como tem o pessoal lá da Missão Integral entre os protestantes e outros. Na verdade, até o neopentecostalismo também é uma maneira de tentar intervir no mundo, embora talvez, acho que pelo outro lado, né? Pelo menos aqui no Brasil, né, o pentecostalismo tende a ser bastante reacionário, no pior sentido possível. Opinião pessoal, com todo respeito a quem seja, mas as lideranças geralmente tendem a ter esse perfil. Mas ainda assim é uma forma de reagir a uma questão que está posta no mundo, né? Então é bem interessante, é bem interessante. Há vários diálogos possíveis aí. Ultimamente eu tenho descoberto como isso se traduz na história do espiritismo. Cadê o livro aqui para mostrar para vocês? Eu descobri recentemente esse livro aqui, até fiquei amigo do autor no Facebook. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que não. Enfim, vou ler para vocês. Movimento Universitário Espírita, Religião e Política no Espiritismo Brasileiro, 1967-1974, de Sinué Neckel Miguel, editora Alameda, que é basicamente sobre um movimento espírita que surge no final dos anos 60, entre universitários, que procurava, de esquerda, no perfil bem esquerdista, e que procurava engajar, né, fazer esse diálogo entre princípios do movimento espírita brasileiro, princípios religiosos espíritas, e uma atividade política mais, se falar progressista nesse termo, né, mas mais à esquerda em prol da justiça social. Vou botar. Então, assim, essa é a dissertação de mestrado do autor, ela é bem grandinha e bem densa. Então, para quem quiser, né, falo disso porque, sendo eu espírita, eu tenho me aproximado um bocado desse tipo de discussão, porque é algo muito silenciado hoje no movimento espírita. Os espíritas tendem a rejeitar qualquer discussão política mais explícita ou que seja associada ao nome do espiritismo, né? E às vezes exageram muito na dose, e algumas lideranças do movimento não têm um histórico lá muito, olhando em retrospecto, né? Muito elogiável no que diz respeito a essas questões. E agora tem surgido também no seio do movimento espírita um grupo, recente, né? Tem dois grupos, né? Mas um compreende o outro, né? São os chamados espíritas progressistas, que lançaram um manifesto por ocasião da prisão do Lula, mais ou menos, em 2018 que ele foi preso? Acho que foi, né? O Robson Pinheiro acho que está na outra linha, né? Também tem o Vanderlei Gonçalves, que virou bolsonarista, assim... Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira, perdão, isso aí. Isso. Eu acho que a questão... eu tenho uma resistência, eu como espírita, né? A discussão propriamente no seio do movimento, mas não tanto a identificação dos aspectos políticos com que o espiritismo dialoga, mas a confusão que muitas vezes se faz entre discussão política e político-partidária. Eu acho que esse movimento que se intitula progressista, né, está escancarando isso muito claramente agora, né, às vésperas das eleições municipais,
quando tem feito palanque para inúmeros candidatos, né, que não têm necessariamente vinculação com o movimento espírita, mas que são vinculados aos partidos que têm, que, digamos assim, que são aqueles a que se filiam os líderes desses movimentos, né, desse movimento de progressistas. Então, você acompanha pelo Instagram, por exemplo, as lives, né, com candidatos do PSOL, com candidatos do PT, né? E eu acho que digamos assim, por parte de grande parte dessas pessoas, vou usar a expressão jurídica, um locupletamento ilícito, né? Um beneficiamento indevido, né, desse espaço de discussão para fins eleitoreiros. Então, eu acho que a gente não tem maturidade suficiente no movimento para fazer esse tipo de distinção, né, para fazer esse tipo de separação, para fazer uma discussão que fuja, né, dessas questões. Por um lado, ao grupo, vamos dizer assim, mais conservadores, que fazem, sem dizer que fazem, né, que fazem campanha, inclusive, dentro das casas espíritas, né, mas que não dizem que fazem e posam de neutros. E por outro lado há os progressistas que pelo menos se afirmam, né, têm essa virtude, né, deixam claro o que estão fazendo, mas eu acho que há aí uma confusão de espaços, há um aproveitamento devido para fins eleitoreiros e que foge da proposta supostamente sustentada, e mais do que isso, incide no mesmo erro que é criticado, né? Eu lembro que quando saiu o Manifesto dos Espíritos Progressistas de 2018, que foi feito pela Dora Encontre, basicamente uma pedagoga espírita famosa, minha amiga, inclusive, né? E eu lembro bem que eu objetei, reclamei um pouco quando isso apareceu nas comunidades de Face, que havia um erro no manifesto, que em vez de fazer uma afirmação de princípios, ela citava explicitamente a questão do PT e da prisão. E eu achava que isso, na verdade, era algo que poderia ser maior e acabava ficando ancorado a uma questão muito específica. E, naquele Exatamente. momento, altamente controversa. Né? E, ao fazer isso, você acabava se amarrando a uma questão específica e causando repúdio em outras partes que discordavam nesse aspecto, né, que não gostavam do PT, ou achavam que o Lula era culpado, e que essa repulsa ia acabar se aplicando a todo o movimento por analogia, né, por associação. Né? E de lá para cá, eu ainda estou por conhecer, eu tenho alguns que fazem parte, alguns amigos que fazem parte, adora se diz anarquista, mas eu tenho outros que são socialistões mesmo, e, assim, alguns me dão a impressão, superficial, não estou dizendo que seja todos, mas me dão a impressão de serem mais esquerdistas que, por acaso, são espíritas do que espíritas esquerdistas, né, nesse sentido. Tem uma prioridade inversa aí no negócio. É isso mesmo. A impressão que eu tenho também é essa. O primeiro manifesto, na verdade, foi aquele lá contra a fala do Divaldo, né? No Congresso de Goiânia. Isso, o lance da ideologia de gênero, do marxismo cultural, aquilo foi uma Isso coisa... que eu acabei assinando, mas eu nunca falei sobre isso. Eu, na verdade, tinha dado meu ok para o texto, mas o texto foi modificado depois, não voltou para mim. Eu não tive a oportunidade de ler, meu nome foi sem que eu tivesse concordado plenamente com o que estava ali, né? Nossa. Aquilo ali, inclusive, gerou um ruído, né, enfim, depois eu converso melhor com você em alguns aspectos, mas eu acho que já desde ali havia um equívoco exatamente nessa confusão aí, né? Eu acho que são pessoas do movimento partidário que estão por acidente, né, no movimento espírita, do que o contrário. E não consigo, né, eu acho que algumas pessoas aí foram fisgadas, né, até com o objetivo de discutir as questões mais amplas, mas acabaram fisgadas aí por essa onda, mas o movimento hoje está muito, pelo que eu tenho acompanhado, bem reduzido, de fato, a um palanque eleitoral, e o que é lamentável, né? Porque, sob o pretexto de questionar uma busca de hegemonia de uma visão, acaba tentando impor, né, essa outra visão, né, supostamente a correta, né? A gente sempre acha que a nossa é a correta, é a melhor visão, mas cometendo equívocos. Então, eu afirmo, eu acho que é mal do humano, né? Eu acho que nós, seres humanos, ainda temos uma dificuldade muito grande para separar as ideias de determinados movimentos ou interesses eleitoreiros que são circunstanciais, né? Que são passageiros. Então, eu acho que esse é o grande problema, esse é o grande nó que está no movimento espírita, que eu acho que é dos movimentos religiosos de um modo geral, né? Essa confusão
entre a prática religiosa e a prática política, eleitoreira ou eleitoral, né? Não sei se dá para expressar assim, e você acabar cedendo a interesses circunstanciais, né? Você acabar suplantando aquilo que seria, digamos assim, o mote, né? Que seria o objetivo principal, que é o que a gente pode chamar de espiritualidade, e cedendo aí aos interesses circunstanciais políticos. Bom, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena sinalizar, abstraindo um pouco da questão normativa, né? Ou do ponto de vista do que seria a correção da visão de dentro do movimento. É interessante ver como esse tipo de coisa aflora. É isso que eu acho relevante como historiador no momento, né? Ver como esse tipo a gente falou de discussões da sociedade que invadem a igreja, e ver agora discussões políticas que estão na sociedade, mas que também estão ganhando uma expressão, que estão ganhando esse rótulo, no caso do movimento espírita e outros também, né? E eu acho interessante tentar ver como algumas dessas coisas têm precedentes. Eu acho que nisso o trabalho do Sinué não terminei de ler, eu estou lendo zilhões de coisas. Vou ver se nesse pequeno intervalinho de julho eu consigo botar algumas leituras em dia. Eu achei que ia ser mais fácil, mas o Eduardo falou lá da biografia da mulher que leu tudo que o Cândido leu, e agora isso vai ficar mais difícil. Obrigado, Eduardo. Eu acho que mas tem sempre novos livros interessantíssimos que chegam na frente. Bom, seja como for, deu aqui a nossa hora já, 8h40, não vou prender vocês. Então, semana que vem a gente continua, a gente encerra, né? Podem ler o resto do Gandhi. Se alguém quiser ver o filme, pode ver, mas assim, eu comecei a rever o filme agora, e como a Cíncer já tinha dito antes, eu tive uma certa dificuldade, porque eu noto claramente como eles dão saltos e condensam coisas de tempos diferentes, né? E aquilo de botar a briga do Gandhi com a Kasturba, em que ele vai arrastar ela para fora junto com a criação lá da comunidade Fênix, que foi depois, isso me incomodou um pouco, né? Meu lado historiador ressentiu dessa fusão cronológica, não gostei. Mas, enfim, ainda assim é uma referência que a maioria das pessoas na cultura pop tem de quem que foi Gandhi, né? Isso os que assistiram alguma coisa. E aí, semana que vem, a gente encerra o livro e a gente decide, então, como a gente vai se organizar até o reinício em agosto. Se vocês ainda querem fazer alguma reunião extra com algum foco específico, ou se não, a gente estabelece um novo calendário para quando a gente retomar, já tendo aí a possibilidade de aqueles que quiserem já estarem presentes como sendo um laboratório formalizado, né, na grade curricular da FRJ, e quem sabe a gente tendo também a chegada de alguns novos companheiros que tenham interesse nisso, já que as disciplinas obrigatórias que vão ser oferecidas no Instituto de História vão priorizar os concluintes, vão ser menos vagas, e os outros não concluintes vão ficar basicamente, pelo que eu sei, com as vagas remanescentes. Então vai ter um monte de gente que só vai ter os laboratórios como elo de contato, né, com a universidade. Pode ser que alguns deles se interessem por nós. Mas eu já deixei vocês de sobreaviso, vocês que são do Instituto, para, enfim, vocês terem prioridade, porque o laboratório, tradicionalmente, a gente não abre para todo mundo, geralmente, né? Você tende a ir chamando as pessoas que têm mais afinidade com aquele tema e tal. Mas pode ser que o nosso grupo cresça um pouco, pelo menos por um tempo. E aí eu quero sincronizar para que ninguém pegue o bonde andando, né, para ser justo. É claro que tem outros materiais menores, um ou outro artigo, de repente, que a gente possa usar nesse meio tempo, se vocês quiserem, mas senão a gente tira uma pequena folga de algumas semanas e depois a gente retorna na semana de 10 de agosto. Né? 10 deve ser uma segunda-feira, deve ser dia 12 de agosto, coisa assim. Mas para a semana que vem, a gente vai com o nosso amigo Mohandas e encerramos com ele. Então, por hoje, muito obrigado a todos. Espero que vocês fiquem bem, tenham uma excelente semana. Se alguém precisar de alguma coisa, lembrar de alguma referência, coisa assim, joguem lá no grupo, tá? Que é o patrimônio que a gente está criando, o patrimônio de links e materiais ali. E qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Então, cuidem-se, não caiam aí na esparrela dessa reabertura, que o coronavírus não desapareceu, mantenham seus cuidados e a gente se vê semana que vem, tá bom?
Então, se ninguém mais tiver nada a dizer, tenham todos uma excelente semana. A gravação vai ficar disponível, por enquanto, aqui na própria sala de chat, quando vocês abrirem o Skype, mas eu vou subir depois para o meu perfil lá no YouTube, para ficar mais acessível para todo mundo. Tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Até a vista.